Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, nesta oportunidade, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 6, dos versículos 31 até o versículo de número 37. Assim está escrito: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Por quê? O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 7 maneiras como Jesus se apresenta aos homens. O texto que li relata uma ocasião em que o Senhor Jesus, quando esteve anunciando a palavra de Deus e as multidões estavam reunidas com Jesus e o lugar era um tanto difícil, então o Senhor Jesus operou ali o milagre da multiplicação dos pães e deu àquele povo e saciou todos eles, e Jesus então pôde concretizar o seu importante trabalho que ele estava ali realizando. Passado aquele tempo, aquele dia, no dia seguinte, as pessoas novamente se voltam a reunir-se diante de Jesus. E Jesus, como conhecia e conhece todas as coisas, inclusive o pensamento e as intenções que há no coração das pessoas, Jesus nunca se deixou levar pela conversa das pessoas, pela maneira como eles diziam, o que faziam. Mas Jesus conhecia o que estava dentro daquele coração. E, portanto, o Senhor Jesus discerniu que aquele grande número de pessoas estavam seguindo a Jesus por causa do milagre que Jesus fez dos pães, para que ele sempre tivesse pães assim com facilidade. Era só estar em volta de Jesus, chegou o momento de comer, e Jesus faz o milagre, e todo mundo come, se alimenta, e está tudo bem. Mas o que Jesus entendeu aqui era que eles estavam voltados unicamente para o que é material. Então Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Então disseram, eles começaram a interrogar a Jesus, pedir algum sinal. E quando Jesus deu essa palavra, ele disse: olha, é o seguinte, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, este pessoal que estava seguindo ali a Jesus, eles conheciam esta promessa de Deus, de que Deus cumpriu através de Moisés, quando pelo caminho do deserto, aquele povo caminhando, o Senhor Deus não deixou com fome e não os deixou com sede. Deus cuidou, Deus alimentou daquele povo, Deus conduziu aquelas pessoas 40 anos pelo deserto, sem que eles tivessem necessidade, tanto de comer, como beber, como vestir, como calçado, enfim,
tudo que aquele povo precisava da parte de Deus, que era um milagre, o Senhor Deus realizou no meio daquele povo. Só que, ao passar do tempo, aquele pessoal parece que esqueceu os milagres que Deus operou e voltaram as costas para Deus. Quando Jesus vem já na plenitude dos tempos e vem realizando o seu trabalho de maneira ordeira, seguindo a direção de Deus, o que fazer, como fazer, quando fazer, essas pessoas estavam se reunindo e entenderam que perto de Jesus eles não ficariam com fome, eles não ficariam com sede, porque em Jesus estava o poder para operar e realizar milagres, e ele fez muitos milagres para a glória de Deus Pai. Quando ele observa este povo, então ele discerne, peraí, vocês estão seguindo por causa do pão. E essa maneira de seguir a Jesus por causa do pão físico, pão natural, não é correta. Quer dizer, as pessoas só vêm a Jesus porque vai acontecer ali um milagre e Jesus vai sustentar todo mundo. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para revelar o amor de Deus o Pai e para concretizar o plano da redenção que foi idealizado por Deus ainda antes da fundação do mundo, aonde o Cordeiro ofereceu-se para vir e entregar a vida. Como Deus trabalhou através do tempo e marcou uma época para enviar o seu Filho, ele veio na plenitude dos tempos, ele nasceu debaixo da lei, ele nasceu para cumprir a vontade de Deus. E aqui ele estava realizando esse trabalho. Era uma faceta, era uma parte do que Jesus fazia, que eram os milagres. Mas as pessoas já levavam por um outro lado. Então, quando eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto, porque está escrito que Deus lhes daria o pão do céu. Então eles disseram, não, vossos pais não comeram o pão do céu. Então diz aqui, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá. Moisés não deu lá no passado, no tempo dele, da sua existência, da peregrinação, do povo de Israel pelo deserto, rumo à terra de Canaã. Mas Jesus diz, mas meu Pai vos dá, presente, hoje, agora. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus estava dizendo que lá com Moisés, Deus deu o pão, mas não era o verdadeiro pão do céu. Porque Jesus disse o seguinte, meu Pai vos dá. Presente, não é nem passado e não deu e nem dará. Meu Pai vos dá. Hoje, agora, nesse momento que você está ouvindo esta palavra de Deus, Deus o Pai lhe dá o pão do céu. E aqui o Senhor diz o seguinte, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus tornou claro agora, diante daquelas pessoas, quem era o pão do céu. Não era aquele que Moisés, usado por Deus, alimentou aquele povo. Aquele era o maná. E estavam dizendo que era o pão do céu. Mas Jesus disse que não, o pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida pelo mundo. E dá a vida ao mundo. E foi com esta finalidade que Jesus veio. Jesus veio para entregar a sua vida como preço de resgate e redenção para o mundo, para a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio com este propósito, de cumprir o plano de Deus, a vontade de Deus, e realizar isto e colocar em favor
das pessoas carentes e necessitadas que reconhecerem em Jesus o Senhor, o Salvador, preparado por Deus. Então ele diz que o pão do céu é quem desce de lá. Ora, e ninguém desceu do céu a não ser Jesus. Ele despojou-se da sua glória. Deus enviou a esta terra para que ele nascesse através de uma virgem chamada Maria, de uma jovem, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, não teve nenhum contato com o pecado. Quando chegou o tempo, a oportunidade, ele se deu a conhecer ao mundo e começou a revelar o plano de Deus para a humanidade. E aqui ele está dizendo que o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E agora eles então partiram para outro lado e disseram: então, dá-nos sempre deste pão, este pão do céu. Nós queremos deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora Jesus revela diante deles quem é o verdadeiro pão do céu. Jesus diz: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, o pão que transmite vida, o pão do céu, o pão que foi dado por Deus, conforme aquela promessa. Deus vos dá o pão do céu. E ele deu, quando entregou Jesus a favor da humanidade, era Deus entregando o pão do céu para as pessoas. E Jesus veio com esta finalidade, entendeu que este era o seu propósito aqui na terra, e então, por aí, ele caminhou. E ele diz: mas já vos disse que também vós vistes, e contudo não credes. E eles viram, eles conheciam, eles sabiam quem era Jesus, mas não criam nele. Como é que eles queriam o pão do céu, se o pão do céu estava ali na frente deles e eles não acreditavam, não criam nele? Como pode receber uma coisa de uma pessoa em quem não se tem confiança? E o Senhor Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aqui nós vemos a primeira maneira como Jesus se apresenta aos homens. Todas estas 7 maneiras, elas estão localizadas no Evangelho escrito por João. Então, esta primeira maneira está aqui no capítulo 6, versículo 35, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que de mim, aquele que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim, nunca terá sede. Então Jesus apresenta-se como o pão da vida, o pão que transmite vida. Esta é uma maneira como Jesus se apresenta aos homens. A segunda maneira como Jesus se apresenta aos homens, nós encontramos lá no Evangelho, neste mesmo Evangelho de João, onde estarão as 7 indicações, no capítulo 8 e o versículo de número 12. Veja o que Jesus diz. Capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus se apresenta como a luz da vida, a luz do mundo, que veio para iluminar. E quando nós recebemos a Jesus
como a luz da vida, a iluminação espiritual de Deus se estabelece na nossa vida, porque Jesus é a luz do mundo e ele veio em favor daqueles que nele crescem. Esta é a segunda maneira como Jesus se apresenta. Primeiro como pão da vida, agora Jesus apresenta-se como a luz do mundo. E a terceira maneira como ele se apresenta, no Evangelho aqui de João, no capítulo 10, o versículo de número 11. Observe o que Jesus diz. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus aqui apresenta-se como o bom pastor, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que defende, aquele que leva para alimentar, aquele que leva para beber água, aquele que cuida para que o lobo não venha e despedace com as ovelhas. Então Jesus é o bom pastor. E a palavra de Deus diz que ele é o sumo pastor. E como pastor, ele apacentará o seu povo. Então, quando Jesus se apresenta como pastor, inferimos daí o cuidado que Jesus terá para com cada um de nós, em vista das nossas fraquezas e dificuldades, mas o pastor é paciente, o pastor é cuidadoso, o pastor tem prazer em conhecer o estado das ovelhas e cuidar delas. Então, Jesus apresenta-se como bom pastor. Esta é a quarta maneira como Jesus se apresenta aos homens. A quinta maneira, encontramos nesse mesmo capítulo de número, agora, capítulo de número 11 e o versículo 25. Diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui apresenta-se como a ressurreição e a vida. Ou seja, diante de Jesus, os mortos serão ressuscitados. Quando houve a pregação do Evangelho, são ressuscitados espiritualmente. O espírito que estava morto é vivificado e passa a viver. Quando, por ocasião do corpo voltar ao pó, como era, o espírito voltar a Deus, e para o encontro com Jesus, ele vai ressuscitar a cada um de nós que estivermos dormindo no pó da terra, vai nos levantar e nos dar um corpo espiritual glorioso, incorruptível, incontaminável, e com este nós iremos ao encontro do Senhor. Aí então ele é a ressurreição e a vida. Ressuscita, desperta do sono, infunde vida e a pessoa passa a viver. Jesus continua sendo e sempre será a ressurreição e a vida. Esta é a quinta maneira como Jesus se apresenta aos homens. No capítulo 14 e o versículo de número 6, nós encontramos uma outra maneira pela qual Jesus se apresenta. Veja que aqui ele disse ressurreição e vida. Agora, em 14 e 6 de João, assim está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus está dizendo que ele não era, nem será, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém pode chegar diante de Deus se não for por intermédio de Jesus. Então, Jesus é
o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nós precisamos andar por ele. É a verdade que nós devemos crer nela. É a vida que nós devemos vivê-la na presença de Deus. Então Jesus disse, eu sou. Então veja, desde a primeira maneira como Jesus se apresentou, ele disse, eu sou o pão da vida. Na segunda ele disse, eu sou a luz do mundo. E por aí vai. A sexta maneira, que acabamos de ler, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é só por esta maneira que as pessoas podem se achegar diante de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, a não ser esta que é oferecida por Jesus àqueles que nele creem. Então, quando eu e você cremos no Senhor Jesus, ele se apresenta para nós desta maneira tríplice: caminho, verdade e vida. Você está no caminho chamado Jesus? Você está acreditando na verdade chamada Jesus? Você está vivendo a vida chamada Jesus? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sétima maneira como Jesus se apresenta aos homens, nós encontramos no capítulo 15, versículo 1, onde está escrito, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A semelhança de uma árvore, o Senhor Jesus está dizendo que ele é a árvore, ele é a videira verdadeira. E o seu povo são os ramos. E nós somos as varas que foram enxertadas nesta videira. E este enxerto, ele foi tão bem feito por Deus que nós recebemos vida, seiva, alimento, orientação, direção, cuidado, proteção dessa videira. E essa videira verdadeira chama-se Jesus Cristo. Então, quando nós estamos ligados a Jesus e recebemos a nutrição espiritual de Jesus para a nossa vida, nós vamos receber vida com Deus. Nós vamos nos fortalecer. Vai haver em nós amadurecimento, crescimento, expressão, progresso. Por quê? Porque estamos ligados na videira. E quem está ligado na videira vai produzir frutos para Deus. Agora, se não produzir fruto, vai ser arrancado, vai ser lançado fora, vai ser jogado no fogo para ser queimado. Mas quem dá fruto, estando ligado na videira, o Senhor vai trabalhar para que ele dê mais fruto. Primeiro é fruto, depois é mais fruto e, finalmente, muito fruto. Então, estas são as três categorias que produzem aqueles que estão ligados à videira verdadeira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O lavrador cuida desta videira. E esta videira está transmitindo vida a todos aqueles que estão ligados a ela. Então, quando você, quando nós estamos ligados pelos elos da fé, da comunhão, da entrega, da consagração de vida ao Senhor Jesus, nós estamos nos alimentando da vida dele, porque ele deu a sua vida pelo mundo.
E quando nós estamos ligados em Jesus, nós estamos recebendo vida, estamos recebendo graça através de Jesus. E isso, então, vai nos fortalecer e vai nos despertar para que possamos continuar firmados em Jesus e recebendo dele tudo aquilo de que nós precisamos para vivermos a vida cristã. Então, nós observamos aí a maneira como Jesus se apresentava diante das pessoas. Outros evangelhos, outras partes, outros evangelistas registram outras situações em que Jesus se apresentou. E ao longo da palavra de Deus, ele sempre está apresentando-se diante da humanidade. Mas o evangelista João, o apóstolo João, deixou aqui registrado estas 7 maneiras, escrito de maneira simples, compreensiva, para que todos possam entender o teor destas palavras e o que elas significam. E então ele deixou registrado isto. Todas estas bênçãos nós alcançamos em Jesus Cristo. São as várias maneiras pelas quais ele se apresenta diante dos homens, ou para os homens. Então Jesus continua sempre apresentando-se a esta humanidade que se acha no caminho da perdição, sem Deus, sem paz, sem salvação, andando de maneira errante, mas o Senhor Jesus veio, realizou uma importante obra e deixou-a à disposição destas pessoas que crerem em Jesus e receberão a libertação, a transformação, a cura, a vitória e a proteção de Deus para a sua vida. Então, quando lemos em João, nós encontramos tudo isto que vai trazer para nós um direcionamento de saber como Jesus se apresenta em cada aspecto, em cada situação, e como nós podemos ser beneficiados com as maneiras como Jesus se apresenta. Então, somente para relembrar, a primeira maneira de Jesus apresentar-se aos homens é como pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. A segunda maneira como Jesus se apresenta diante das pessoas é como a luz do mundo, que veio para iluminar, para tirar da escuridão, tirar das trevas. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A terceira maneira como Jesus se apresenta, ele apresenta-se como a porta das ovelhas. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus é a porta, é o acesso, é a garantia que nos levará à presença de Deus. Em quarto lugar, Jesus apresenta-se como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele cuida, protege, livra, defende, sustenta e direciona na sua vontade. Em quinto lugar, Jesus apresenta-se como a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A sexta maneira como Jesus se apresenta aos homens é como o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. É o caminho para nós andarmos, é a verdade para nós crermos
e é a vida para nós vivermos. Tudo isto em Jesus. E a sétima e última maneira pela qual Jesus se apresenta aos homens é como a videira verdadeira, uma árvore na qual nós estamos enxertados e recebemos vida desta árvore frondosa chamada Jesus. E por isso temos o crescimento, o desenvolvimento espiritual, o progresso da manifestação de Deus na nossa vida, que se manifesta diante das pessoas. E quando assim acontece, eles verão em nós a identificação que temos com a pessoa de Jesus. E vão nos reconhecer, como reconheceram Pedro e João, quando viram a maneira como ele falava, a maneira como se expressava, disseram: estes homens estiveram com Jesus. Então, quando eu e você, quando nós estivermos ligados a Jesus, estas 7 maneiras que Jesus se apresentou, elas podem ser reais na nossa vida, em todas as situações pelas quais estamos caminhando. E isto vai trazer para nós graça, paz, alegria, segurança, direção, livramento e promessa de Deus para o nosso viver em Cristo. Então, encontramos aí a maneira como Jesus se apresenta. Como ele se apresentou para você? De que maneira você conhece a Jesus? Ele continua apresentando-se, ele continua manifestando o seu poder, ele continua dando-se a conhecer às pessoas. Felizes são aqueles que entendem e compreendem o amor de Deus revelado através de Jesus e coloca-se à disposição dele para receber a libertação, a salvação e a garantia da vida eterna através unicamente de Jesus. Com ele, por ele e para ele é que nós precisamos viver neste mundo enquanto Deus aqui nos permite existir. E quando tomamos esta sábia decisão, que encontramos nos textos que foram citados, isto vai trazer bênçãos espirituais para a nossa vida e nós vamos ficar de pé e encontrarmos com o Senhor Jesus quando ele vier. Então, guarde isto. Veja estas 7 maneiras pelas quais Jesus se apresenta aos homens e, pelo menos, em uma delas, você pode estar identificado. Você pode chegar-se a Jesus e ele vai revelar-se como uma destas 7 maneiras que ele se apresentou. Em cada uma, na circunstância necessária do momento, Jesus apresentava-se de uma maneira. Para o faminto, como pão. Para o que estava na escuridão, como luz. Para quem estava em perigo ou precisando de um acesso, uma ligação a Deus, ele apresentou-se como porta. Para quem precisava de cuidado, livramento e proteção, ele apresentou-se como bom pastor. Para quem estava mortos em delitos e pecados, Jesus apresenta-se como ressurreição e vida. Para quem está perdido, confuso, indeciso, ele apresenta-se como caminho, verdade e vida. E para quem está desnutrido, ele apresenta-se como uma videira verdadeira que oferece o nutriente necessário para o fortalecimento espiritual de cada vida. Então, andemos por este caminho. Encontremos-nos com Jesus pelas maneiras como as quais ele se apresenta. E em todas elas, ele não disse, quem sabe eu sou, talvez eu seja. Não. Ele dizia de pronto, decidido, eu sou.
É o mesmo Deus que apresentou-se a Moisés quando foi libertar o povo do Egito. Moisés disse: quando perguntar o teu nome, que eu vou dizer? Diga, sou o que sou, me enviou a voz. E chegou lá, Moisés disse: o eu sou me enviou a voz. E agora chega aqui, Jesus diz: eu sou. Então ele é. Nunca deixou de ser. Continuará sempre sendo o que ele é, para a glória de Deus Pai. Guardemos isto na tábua do nosso coração e sigamos a Cristo pela estrada da vida com paz, alegria e gratidão. E que Deus possa abençoar-nos em nome de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.